A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Nesta oportunidade, nós vamos para a última lição de uma série de lições espirituais, abençoadoras da parte de Deus, através dos nossos queridos autores, pastores, encerrando então uma série de estudos sobre esperança em tempos de quarentena. Então, esta é a lição 13, portanto, a última. E o título da lição é Certeza do Amanhã. Então, ao longo desses estudos, nós contemplamos sofrimentos, tristezas, incertezas, perdas, infelizmente, lições totalmente voltadas para esse contexto de isolamento, de restrições, mas podemos crer no amanhã. Então nós vamos orar para que Jesus abençoe esse estudo. Querido Deus, muito obrigada por fazer parte do teu corpo, muito obrigada, Deus, por essa oportunidade de ser instrumento nas tuas mãos. Te pedimos, ó Deus, a tua orientação para que tu fales aos nossos corações. Muito obrigada pela certeza que tu nos dás. Em nome de Jesus. Amém. O texto base se encontra em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz assim: Porque eu, o Senhor Deus falando, bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha que bênção, né? Ouvir do próprio Deus, do nosso Pai, que Ele tem para nós pensamentos de bem, não de mal. Bom, por que então o autor escolheu esse versículo, do capítulo de Jeremias? Estamos passando por tempos de restrições, então eu destaquei algumas palavras logo nessa parte introdutória. Restrições, que por consequência traz momentos de inquietações, também muitas especulações, como nós temos visto muito fake news, as quais nós devemos evitar, oportunidades, novidades, também temos visto muitas, e também preciosas oportunidades para nós pensarmos, refletirmos sobre esse momento, esse ano atípico, que nós estamos atravessando. Nós, principalmente como cristãos, nós devemos refletir, o que está acontecendo, o que Deus quer nos comunicar, qual é a lição que Deus quer nos trazer, o que Deus quer que façamos, não é isso? E agora vamos nos voltar ao povo de Israel, quando estava exilado lá na Babilônia. Esse povo de Israel, um povo escolhido, separado por Deus, um povo que teve o amor, o olhar de Deus, um povo que foi considerado a menina dos olhos de Deus. Esse povo deixou de honrar a Deus. Ele se tornou um povo adúltero, E também adúltero porque ele desprezou, ele trocou o seu Deus por falsos deuses, por imagens de escultura, enfim, ele pecou contra Deus, ele foi contra todas as ordens que Deus tinha dado ao povo, tá? A palavra do Eterno, da voz de seus profetas, serviu e adorou falsos deuses. Isso é muito triste. Infelizmente, hoje nós temos pessoas também que servem, que adoram falsos deuses. Bom, e por consequência disso, o povo foi levado ao cativeiro. O povo ficou no cativeiro quantos anos, irmãos? 70 anos, Então, em meio a toda essa desolação, apesar do povo ter abandonado a Deus, Deus, por outro lado, ele não nos abandona. Ainda porque nós, na verdade, quando o homem peca, ele que se afasta de Deus. Na verdade, nós temos prova disso lá no Éden, nos primórdios,
Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que na variação do dia, né, Deus ia ao jardim, chamava por Adão e por Eva para uma conversa, para uma comunhão. E logo após a queda, quando Deus procurou pelo casal, eles estavam escondidos, porque eles ficaram constrangidos por estarem nus, não é isso? Então, na verdade, o homem é que se esconde, o homem é que se separa de Deus. O Senhor revela seus propósitos através de uma carta enviada pelo profeta Isaías. Isaías era um homem que ele ouviu o chamado de Deus, Deus o convocou, ele temeu, né? Mas Deus o capacitou e ele foi um servo fiel a Deus. E nessa carta diz: existe um amanhã garantido dentro da vontade, dentro da bondade do Senhor. É o alvorecer, né, da esperança, é aquele brilho de luz que a gente percebe. Mas enquanto a vitória não chega, enquanto o novo dia não chega, enquanto o amanhã, o novo amanhã não chega, nós temos que também trabalhar, nós temos que tomar decisões certas, de acordo com a orientação de Deus. Bom, para que eles tivessem essa certeza do amanhã, eles precisariam investir no presente, né? Investir, depositar, guardar algo, não é isso? Pensando no futuro, pois quem investe só investe no futuro, né? Ninguém investe no passado. Enfim, não podemos perder o trem do futuro, o trem da esperança, o trem das oportunidades. O desafio é focar além dos problemas. Há um dizer que diz, né? Não diga a Deus que você tem um grande problema, mas diz ao problema que você tem um grande Deus. Precisamos investir no presente, ou seja, nós vivemos no nosso momento, então é nesse momento presente que nós precisamos trabalhar para que possamos galgar um futuro feliz, um futuro próspero na presença de Deus. E confiar, né, como diz no Salmo 125, versículo 1. O que Salmo 125, versículo 1 nos diz? Na verdade, todos já sabem de cor, né? Esse Salmo 125. Nós vamos ler aqui na Bíblia. Eu sei que alguns irmãos têm uma versão diferente. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. É um salmo assim que traz conforto, né, ao nosso coração. O profeta Jeremias fala ao seu povo que estava exilado, vivendo as durezas do cativeiro e marcado por revolta e ausência de expectativa, como está lá registrada no Salmo 137. Aquela agora era a realidade deles. Um novo dia iria raiar, mas enquanto não acontecia, era preciso viver. Então o povo, tudo o que parece, pelos registros que nós temos da Bíblia, o povo ficou desanimado, totalmente sem um oriente, sem perspectivas, sem expectativas, lamentando o passado, lamentando a sua terra, lamentando o seu viver, os seus costumes. E eles estavam num outro lugar, com outros costumes, com outras pessoas, como cativos, não mais como cidadãos, né? Mas em cativeiro. Bom, Deus falou que eles precisavam continuar, precisavam viver. Conselhos preciosos para o povo: não agir como se estivesse arruinado, mas que tudo era uma questão de tempo. O momento certo viria e eles precisariam trabalhar, eles precisariam investir para que quando o momento chegasse, eles estivessem preparados para o tal. Deus
o povo conhecia o poder restaurador de Deus, como está lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, né? Que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Bom, o investimento precisava, o povo de Israel precisava parar de chorar, parar de se lamentar, dar um não ao desânimo, levantar a cabeça e trabalhar e se unir. O povo precisava se unir para juntos, com foco, com os olhos em Deus, eles precisavam estar prontos para um futuro que viria. É como nós, né? Nós precisamos investir no nosso futuro Cronos e principalmente no futuro da eternidade. Não podemos nos ater só ao Cronos. Como nós sempre falamos nas lições, não é pecado trabalhar, estudar, é prosperar materialmente, mas precisamos manter, como o apóstolo Paulo fala, nós precisamos ter os nossos olhos para o alto, nós precisamos investir na nossa eternidade ao lado de Cristo. Uma vida de oração mais desafiadora ainda, orar por aquela terra de servidão, pelos adversários. Deus mandou que o povo orasse, que o povo propiciasse a paz com aquele povo em cuja nação eles estavam vivendo. Porque se o povo estivesse em paz, eles também teriam paz. E Deus mandou que os ajudasse. Porque no Salmo 137 diz que o povo pedia para que os hebreus cantassem canções, mas eles se sentiam totalmente sem fôlego, desanimados. Como nós vamos cantar um hino, uma canção para esses que nos trouxeram cativos? Nós precisamos orar, nós precisamos... eu sei que é difícil, não é uma tarefa fácil, é árdua, porque nós somos humanos, mas nós precisamos pedir a Deus para que Ele nos ajude. Nós precisamos estender as mãos aos que necessitam, ainda que sejam adversários. Eles tinham que entender que aquela cidade era o que eles tinham no momento, era o lugar onde a vida teria prosseguimento. No Brasil... em alguns momentos nós precisamos dar um jeito, não é esse jeito, né, no sentido negativo, mas, por exemplo, se você não tem uma ferramenta, você tem que dar um jeito de fazer o seu trabalho com outro, a menos que não dê, que não tenha condições, mas nós às vezes sempre temos que dar um jeito. Isso me traz à memória aquele filme do Naufrágio, né? Aquele homem, aquele sobrevivente, ele ficou numa ilha e ali ele não tinha nada. Então, o que ele conseguiu, que estava consigo, o que ele conseguiu, ele foi vivendo daquilo. Até que um dia ele conseguiu o resgate, né? Um dia ele conseguiu o resgate. Mas enquanto o resgate não chegava, ele tinha que viver com o que ele tinha. Então, o povo de Israel tinha que aproveitar aquele momento para fazer a sua felicidade ali e aguardar o tempo de Deus. Eles precisavam honrar o nome de Deus ali. Jeremias antecipa a mensagem dos evangelhos de Mateus 5,44. A Babilônia era apenas uma vara com a qual Deus estava disciplinando o seu povo. Disciplina é diferente de castigo. Bom, o autor colocou isso aqui. Há vários, né? Nós sabemos que disciplina, ela é algo que acontece gradativamente. Castigo é algo que vem logo de pronto, né? Para fazer algo que faz a pessoa sofrer, para que ela reflita sobre o erro que ela cometeu. E disciplina é mais atitudes, repreensões, ou a disciplina ela faz com que a pessoa seja conduzida, tá, pelo caminho certo. A disciplina ela leva a pessoa a ser guiada, mostra o caminho para que ela não erre. E a punição já é a consequência do erro que ela praticou. Os exilados deveriam adquirir o conhecimento das coisas importantes que a vida na Babilônia poderia proporcionar.
Deus não queria que o seu povo ficasse à margem do progresso, vivendo apenas como escravos inúteis, mas que aprendessem a lidar com os negócios, com os comércios. Afinal de contas, um dia eles voltariam para a sua terra e eles precisariam ter conhecimento, eles precisariam ter assim uma dinâmica, olhos abertos, com visão, para que eles pudessem expandir na sua terra e assim louvar a Deus. Então, na nossa vida, como nessa pandemia, né, nessa quarentena, nós não podemos ficar parados em casa. Já pensou se as igrejas tivessem templo fechado, igreja parada? Só esperando a pandemia passar, só chegando a vacina passar? Graças a Deus a nossa igreja está tão dinâmica, né? Nada parou. Nós continuamos por quê? Porque tem um espírito que não nos deixa parar, mesmo em meio à pandemia. Hoje nós tivemos aqui uma surpresa agradabilíssima. Nosso pastor Antônio, pastor Igor, com jovens que eu já conheço há tempo, desde novos, como Vinícius, Lucas, Carol, Adriele, mas outros, né, que agora o nome me falha a memória, que são jovens que vieram recentemente para a igreja, mas nós estamos muito felizes, ficamos muito felizes com essa visita que eles vieram fazer à minha mãe, por ser uma idosa. Que Deus continue abençoando esse grupo, que não seja só na pandemia, né? Que isso continue depois da pandemia também. Quando investimos na vida espiritual, conseguimos vencer o medo e afirmar como Neemias: um homem como eu fugiria, então nós também não podemos fugir. Tememos sim, temos que ter cuidado, como Jesus falou. Sede prudentes, simples como uma pomba e prudente como a serpente. Precisamos agir com prudência, segundo a orientação de Deus, segundo a vontade dele. Às vezes tememos sim, ficamos tristes sim, mas precisamos de coragem. Precisamos da certeza que previne quanto aos proclamadores de mensagens falidas. Mensagens, irmãos, hoje se fala muito do fake news, mensagens falsas, e não devemos, né, também transmitir, passar aquelas mensagens que nós não sabemos se realmente são verdadeiras ou não, porque podemos até também nos comprometer. É muito perigoso, além de ser pecado, né, que isso não agrada a Deus, também é crime. Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós transmitimos. O tentador sabia que a proposta feita ao primeiro casal não funcionaria. Não deu certo. Ele tentou e no céu também ele fracassou. E ele faz tudo para que o homem ele traga falsas mensagens ou que a mensagem do evangelho, que a palavra de Deus seja deturpada. Quantos usando a palavra de Deus de forma deturpada? Por isso que a Bíblia manda que nós oremos, que nós vigiemos, que nós leamos, que nós estejamos sempre em contato com a palavra de Deus de coração para que nós não caiamos nessas mentiras. Quando Jeremias profetizou que Jerusalém seria devastada e o povo levado cativo pelo exército babilônico, as reações foram agressivas. Muitos não quiseram aceitar, muitos se levantaram contra Jeremias porque eles queriam uma mensagem que massageassem o ego deles. E será que hoje em dia não está sendo diferente, irmãos? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa vai à igreja, ela quer ouvir uma mensagem só que sacia a sua alma, que massageie o seu ego, que te leve tudo bem. Nós temos que levar a palavra de encorajamento, sim. Ao longo dessas lições foram palavras de encorajamento, mas temos que levar a palavra de Deus, as palavras que Deus nos traz como advertência. Não faça isso porque não me agrada, não faça isso porque isso vai me separar de ti. Não faça isso. Olhe para a minha palavra. Peça a orientação do Espírito. Não vá por esse caminho. Se for, volte o mais rápido possível. Porque às vezes a pessoa, quando está em pecado, ela está como que anestesiada, ela não percebe.
mas precisamos sempre falar da palavra de Deus, alertar as pessoas que estão no perigo. A mensagem do falso profeta parece ser verdadeira, é atraente, agradável, cheia de aparente esperança, né? O diabo, quando ele quer enganar, ele usa as suas astúcias, ele vem de uma forma bela, de uma forma bem atrativa, né? Porque se ele viesse do jeito como ele é, ninguém cairia, ninguém aceitaria. Foi por isso que o Senhor preveniu o seu povo quanto ao perigo das coisas fáceis por parte de alguns que se levantaram para contrapor a vontade de Deus. Irmãos, Jesus, né, já usava a figura, a porta estreita e a porta larga. A porta estreita é o caminho que passa a pessoa que segue a Jesus. Tem as dificuldades, o caminho não é fácil, mas a porta larga que passa tudo, pecado, vaidade, orgulho, mentira, adoração a outro Deus, prostituição, roubo, corrupção, isso tudo entra pela porta larga, e a porta larga não conduz ao céu. Em todos os tempos, para quem crê na intervenção divina e tem certeza do amanhã, só existe uma fórmula para proteger desses falsificadores da palavra: o conhecimento da suficiente e eterna palavra de Deus. O que nós temos lá em Salmos, né? Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Esconder no sentido de guardar, no sentido de nela meditar, no sentido de esta palavra praticar. Certeza que conscientiza nos firmarmos nos Deus da promessa, no Deus da promessa e não só na promessa de Deus. Tem muitos querendo só a promessa de Deus, como Jesus, né? Quando ele percebia que muitos iam ao encontro dele, não para satisfazer a alma, mas para satisfazer o quê? O seu físico, a sua família, as suas necessidades temporais. Jesus quer saciar as nossas necessidades temporais, mas quer que nossa alma esteja segura para a eternidade com ele. Deus garantiu ao seu povo que o conduziria no retorno à sua terra. Seria maravilhoso e consolador poder viver o amanhã sobre um novo olhar. Nós podemos crer. Há um hino que diz, né, no hinário para o culto cristão: porque ele vive, posso crer no amanhã, né? Porque ele vive, eu posso enfrentar o amanhã, ainda que o amanhã me traga lágrimas, né? Muitas das vezes nós sofremos, irmãos. Quantas lágrimas nós não já derramamos esse ano, esperamos em Deus que ele tenha misericórdia, ele enxugou as lágrimas, que ele nos guarde. Mas nós precisamos saber que tem um amanhã, né? E que ele está conosco. Podemos crer nesse Deus de promessas e crer nas promessas de Deus. O Senhor estaria atento aos lamentos do seu povo e velaria sobre a sua palavra para cumpri-la. Deus sabia que o povo ali estava triste, estava com muita saudade da sua casa, mas Deus os levaria no seu tempo certo. No momento certo, Deus vai trazer uma vacina. No momento certo, nós vamos poder voltar à nossa vida não ao novo normal, mas ao normal. Não somos tão diferentes do povo do Senhor no passado. Também temos pecado. Também andando por caminhos tortuosos e algumas vezes até distante do Senhor. Irmãos, nós temos que nos afastar daquilo que pode nos afastar de Deus. Quando nós nos afastamos do pecado, nós nos aproximamos de Deus. Então, precisamos pedir para que o Espírito de Deus seja aquele termômetro, né? Aquele dispositivo que apite para que nós possamos voltar para o caminho certo. Em tempos de restrições, o melhor caminho é revisar as práticas de vida, manter a esperança e assumir um novo compromisso com o Senhor. O momento está difícil? Não desanime. Não se deixe levar por mensagens falidas e nem se esconda da vida. Viva a normalidade e procure retirar o melhor de cada situação. Depois da tempestade, sempre vem a bonança. Depois do temporal, sempre vem o arco-íris, né, irmãos? Mas até para vivermos os dias de bonança, é preciso ânimo, força e fé, a fim de reconstruirmos os muros caídos, o templo destruído, edificar casas,
arar e semear a terra para as novas colheitas. Irmãos, nós sabemos aí que nossos verdes preciosos estão sendo queimados. Quantos donos de fazenda, né, lavradores estão chorando a terra perdida, os animais perdidos. Mas vai ter um amanhã. Essa queimada vai passar, esse incêndio vai passar, a terra vai estar comprometida, mas vai chegar o amanhã para ele, infelizmente, com muitas perdas. Essa pandemia está difícil, infelizmente muitos têm perdido queridos seus, graças a Deus, Deus tem nos protegido, mas precisamos continuar orando por aqueles que perderam seus entes queridos, por aqueles que estão enfermos, para que Deus os recupere, para que Deus dê sabedoria cada dia mais aos médicos, aos cientistas, mas essa pandemia vai passar. Precisamos investir no nosso presente, na nossa vida, no nosso Cronos, para que nós tenhamos um Kairos, uma vida eterna com Jesus. Que Deus nos abençoe. Um beijo no coração de todos. Minha mãe está mandando um beijo para todos. Fiquem na paz de Cristo. Amém.